Amém. Vamos ouvir uma palavra. Ouvi muito a respeito desse pastor Wellington, em nome de Jesus. Convido a subir ao altar do Senhor. Peço por gentileza a todos, desde a criança, jovem, adolescente, que abramos os nossos ouvidos espirituais para ouvir a palavra de Deus. Amém? Evite conversar, tá bom? Mas você não está impedido de glorificar. Pode dar glória, pode dar louvor. Amém? Vamos receber o servo de Deus com palmas. Pastor Wellington, ministrando a palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias capítulo 33 e o versículo 3. O pastor já fez menção da palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Nós temos aí alguns minutos para meditar sobre a palavra do Deus eterno. Ele vai continuar falando conosco. Aleluia, nessa noite. Jeremias capítulo 33, versículo de número 3. Aleluia. Já está na tela, você que não achou, acompanha na tela. É somente um versículo. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Você pode tomar o vosso assento, louvado seja o nome do Senhor. Desde já eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Agradecer ao pastor Danilo pela confiança, nos ceder o púlpito. Me acompanha minha esposa, Selma, pastor Gilberto, nossa diaconisa Márcia. E nós estamos aqui também para adorar o Senhor e prestar o nosso culto ao Senhor. Quando a irmã estava relatando aqui que ela queria vir ao culto, que estava trabalhando, e Deus ele me tirou da empresa que eu trabalhava para que eu pudesse adorar também o nome dele, porque o meu horário era das 11 às 21 horas. E eu pensava, do emprego eu preciso, mas de Deus eu dependo. Então nós somos totalmente dependentes de Deus. É Deus que cuida, é Deus que zela pelo seu povo. E a palavra que nós lemos, Jeremias 33, 3, clama a mim. Quando Jeremias ele profere essas palavras, ele está preso. Quando Jeremias ele está dizendo que não há resposta sem clamor. Nós estamos aqui na quinta-feira do clamor. E Jeremias estava instruindo o povo e dizendo que não há resposta sem clamor. Que não há ação de Deus sem a vida estar no altar. E nós vamos perceber que Jeremias ele está preso, mas a palavra de Deus está livre. Como se Jeremias estivesse dizendo, olha, eu estou preso, mas a palavra está livre. E a mensagem de Jeremias, ela só tinha uma linha. Jeremias 7,3, ele dizia, melhorai os vossos caminhos e melhorai as vossas obras. Glória a Deus. Porque era uma época em que o povo estava mergulhado em um oceano de idolatria e ambição. O povo estava submerso em um mar de podridão. E os seus pecados e delitos estavam fazendo separação entre Deus e eles. Onde Isaías 59, o verso 1, a Bíblia diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e encobre o nosso rosto para que Ele não nos ouça. Iniquidade é um pecado consciente. O povo sabia que estava errado e continuava praticando. Isso é iniquidade, é um pecado consciente. Agora Deus ele vai levantar Jeremias e ele vai ser a última voz que Deus vai levantar antes do povo ser levado ao cativeiro. Porque no livro do profeta Amós, capítulo 3, o verso 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e aos seus profetas. Deus usa vaso, Deus usa palavra, Deus usa sonho.
Deus ele dá um jeito de te avisar. E você tem avisado a Deus? Cada passo que você tem dado, cada plano que você tem feito. Então Jeremias é a última voz que Deus vai levantar antes do cativeiro. E a mensagem dele era de arrependimento. Jeremias estava chamando o povo a viver uma nova vida diante de Deus. Jeremias ele não pregava para entreter. Jeremias ele pregava para alertar o povo, para direcionar o povo, para mostrar um caminho mais acertado, aonde o castigo era iminente. Em Jeremias 1:10, Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, eu te chamei para derrubar, para arruinar e para destruir, mas eu também chamei para edificar. Aleluia. Mas primeiro, quando Deus o chama, Deus vai dizer: eu te chamei para derrubar, para arrancar e para destruir, para confrontar esse povo que vive como se Deus não existisse. É por isso que em João capítulo 5 a Bíblia diz que havia um homem 38 anos na beira do tanque. E quando Jesus o encontra, Jesus o cura. Mas a Bíblia diz em João 5,14 que Jesus encontra com esse homem no templo. E lá Jesus diz: vai, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Fora do templo Jesus cura, mas dentro do templo ele confronta. Então muitas vezes, como o pastor Gilberto disse aqui, meu pastor, a palavra de Deus ela é viva, produz vida, ela é eficaz, causa efeito. E ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. É apta para dividir a junta da medula e a alma do espírito. Aonde o bisturi do médico não chega, a palavra chega. Então dentro do templo, muitas vezes a gente vai ser confrontado. Porque se fosse para fazer carinho, a palavra não era comparada com espada, ela era comparada com travesseiro. Aleluia. Mas a palavra não é para massagear o ego de seu ninguém. Jeremias capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz que o Senhor estendeu a mão e tocou na boca de Jeremias e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Glória a Deus. E quando você lê Isaías 6,6, a Bíblia diz que Deus também toca na boca de Isaías. A Bíblia diz que o anjo tira uma brasa do altar, uma tenaz, e toca na boca do profeta, para purificar a boca dele. Porque você não pode dar glória a Deus aqui e falar palavrão na rua. Você não pode dar glória a Deus aqui e falar mal do teu semelhante lá fora. Então quando Deus tira uma brasa, o anjo tira uma brasa e toca na boca de Isaías, é para purificar. Porque quando Deus está no fogo, ele não queima, ele purifica. Então na boca de Isaías é para purificar, mas na boca de Jeremias é para dar autoridade e poder. Jeremias, ele é chamado por Deus. Em Jeremias 1,5 Deus diz: eu te escolhi no ventre da tua mãe, você não tinha nem nascido quando eu te chamei. Glória a Deus. Quando eu te escolhi, Deus não perguntou para Jeremias: Jeremias, tu quer ser profeta? E quando eu cheguei aqui, Deus disse para mim: fala para o pastor. Porque ele não pediu para ser pastor. Mas Provérbios 22, o Senhor diz para ti: eu te dei um nome. E Provérbios 22, ele diz que mais vale um nome do que muitas riquezas. E Deus te deu um nome, te deu uma obra. E da mesma maneira, para Jeremias, ele não perguntou: Jeremias, tu quer ser profeta? A Bíblia diz: eu ordenei e dei a nações para ti, que tu és profeta. Porque é Deus que chama, é Deus que levanta, que capacita, que faz. O homem só consagra, irmão. Quem dá ministério é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias ele vai nascer no fim do reinado do rei Manassés, o rei mais ímpio
que houve dentro de Israel? Perverso. Jeremias nasce nesse momento, onde crianças estão sendo sacrificadas ao deus Moloque, aonde a lei de Moisés, a palavra, está sendo ignorada, abandonada, e a idolatria crescia. O povo tinha abandonado a Deus e estavam se voltando para Baal, para a rainha dos céus. Houve 19 reis em Israel, 8 dinastias, 209 anos, e nenhum rei andou com Deus. Glória a Deus, aleluia. E a nação estava ao léu. Deus usa também o profeta Oséias. No capítulo 7, no verso 8, ele diz assim: o povo consulta um pedaço de pau e a vara lhe dá a resposta. Que vara? A vara de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque quando Davi está dizendo a tua vara e o teu cajado me consola, ele está dizendo o cajado vai buscar e a vara vai corrigir. E agora o povo precisava de uma correção, uma intervenção divina. E agora Deus chama Jeremias e coloca ele na incumbência. Usa o profeta Oséias, contemporâneo de Jeremias. Antes do cativeiro, Deus vai alertando o que estava esperando aquele povo. Oséias, ele chama o povo de pão virado, pão queimado, de pão virado. Ou seja, ele foi queimado por fora e está cru por dentro. Isaías 29:13, ele diz que o povo só me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jeremias, ele aparece no cenário no 13º ano do rei Josias. Quem é o rei Josias? O homem que mandou fazer uma reforma no templo. E Ilquias era o pai de Jeremias, ele era sacerdote. E a Bíblia diz que Ilquias, amando do rei Josias, ele vai fazer uma faxina milimétrica no templo, junto com o escrivão Safã. Glória a Deus. E ali ninguém sabe ao certo se esse Ilquias, que servia como sacerdote com o rei Josias, se era o pai de Jeremias, mas era contemporâneo. E a Bíblia diz que quando eles começaram a limpar o templo, a Bíblia diz que eles acharam o livro no templo. Glória a Deus. Se acharam porque estava perdido. E aonde? No templo. Tem muito lugar que o livro está perdido dentro do templo. Glória a Deus. Que a prioridade não é mais a palavra. É verdade. Então tem muito lugar que o livro está perdido dentro do templo. É por isso que quando você lê Lucas capítulo 3, o verso 2, a Bíblia diz: e veio a palavra de Deus a João no deserto. Mas o que a palavra está fazendo no deserto? É quando a liderança não tem compromisso com a palavra. É quando a palavra não é mais a prioridade, ela fica no deserto, esquecida, abandonada. Porque a Bíblia diz que Anás e Caifás eram sumo sacerdote. E só podia ter um, e havia dois. O templo estava corrompido. O culto do sinédrio está vazio, mas o culto no deserto está lotado. As pessoas desembocavam para ir ouvir João Batista. E a mensagem dele não era boa, não. Era arrependei-vos. E aí desemboca o sinédrio, o sacerdote, a guarda, para ouvir João no deserto. E eles disseram: pega leve, João. O sinédrio, o sacerdote estão aí, os pastores. E ele dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Glória, aleluia. Vocês adoram a Deus só da boca para fora, mas Deus sabe o que permeia e o que perpassa no nosso coração. O culto no sinédrio está vazio, o culto no deserto está lotado. O povo ia ouvir a João, porque o homem tinha palavra. Ele dizia em Mateus 3,9: já está posto o machado na raiz da árvore, e a árvore que não der bom fruto, porque em Mateus 7,20 a Bíblia diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Não é pelo que ele veste, não é pelo que ele canta, não é pelo que ele prega.
Aleluia. É pelos frutos que se conhece a árvore. Aonde Jeremias, ele não queria ser sacerdote. O pai dele era sacerdote. Aliás, ele não queria ser profeta. Ele queria ser sacerdote. O pai dele era profeta, era sacerdote. E o sacerdote já sabia o que havia de fazer. Todo o ritual do templo. O sacerdote, ele ia oferecer o sacrifício. Ele ia examinar o leproso. Ele ia acender o incensário. Ele tinha tudo programado o que fazer. Glória a Deus. Aleluia. A vida do profeta não era fácil. É como eu costumo dizer, a vida do cantor é mais fácil. Ele canta o mesmo hino 10 vezes e o hino dos outros. Agora prega a mesma mensagem dos outros. Prega a mesma mensagem 3 vezes. O sacerdote recebia do povo e entregava para Deus. O profeta recebia de Deus e entregava para o povo. Direcionar o povo. Então a vida do profeta não era fácil. E Jeremias, vendo a situação daquele povo, ele sabia que não seria fácil entregar uma mensagem para aquele povo. Então o que é que ele diz? Eu sou uma criança. Um ano com 23 anos, dizendo que é uma criança e não sabe falar. Em Eclesiastes 9:10, a Bíblia diz: tudo quanto te vier a tua mão para fazer, faz conforme a tua força. Para de dar desculpa para Deus. Eu não sei, eu não prego, eu não canto, eu não sei. Para de dar desculpa. Eclesiastes 9:10, tudo quanto vier a tua mão para fazer, faz conforme a tua força. Porque em Filipenses 1:6, a Bíblia diz que aquele que começou em vós a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar. 2 Timóteo 2:13, ainda que nós somos infiéis, ele permanece fiel. Hebreus 10:23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel, Calamanaiacé, é aquele que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Dizendo que é uma criança, não sabe falar. Quando Deus chama Moisés, Moisés também tremeu, pastor. Quando Deus nos chama, a gente treme mesmo. Glória a Deus. Moisés disse: ninguém vai crer em mim. Moisés diz: eu não sou homem eloquente, eu não tenho poder de convencer. Eloquente é alguém que tem o poder de convencer. Ele está dizendo: eu não sou eloquente, eu não tenho o poder de convencer, ninguém vai crer em mim. Moisés tremeu quando Deus o chamou. E ele disse: manda Arão. Ele fala bem. Fala bem, mas não tem chamado. O chamado de Arão não é para dirigir a congregação. O chamado de Arão é no sacerdócio. É interceder pelo povo. Ele está dizendo: é com você, Jeremias. É com você, Moisés. Arão fala bem, mas não tem chamado. O chamado dele não é para dirigir a congregação. E a prova é que quando Moisés está no monte, pastor Breno, 40 dias. 40 dias só. O povo fez um bezerro de ouro. Porque a liderança na mão de um homem fraco, ali o povo faz o que quer. 40 dias Arão estragou a congregação. Aquele bezerro já existia ali no coração de alguém. Tinha cabeça de rebelião ali no meio daquele povo. Aleluia. E quando Moisés desce, Arão disse: não, o povo pediu e... Glória a Deus. A gente tem que tomar cuidado para não agradar o povo e desagradar a Deus. Quando foi isso que aconteceu? Quando Deus chama Moisés e Arão no particular, o povo está murmurando, 40 anos murmurando. E Deus disse: reúne o povo, fala a rocha e eu vou dar água para eles. A Bíblia diz que quando Moisés acabou de sair da igreja, da oração, acabou de descer do monte, já está ardendo de ira, já está na cara. 40 anos murmurando, não é fácil. Quando eles descem, ele reúne o povo e diz: rebeldes. Mas Deus não mandou ele chamar o povo de rebelde.
Sou eu porventura Deus para dar água para vocês? E ardendo em ira ele fere a rocha 2 vezes. Mas Deus mandou falar e ele Glória a feriu. Deus, aleluia. Jesus. Aí Deus chama os dois no particular. O que foi isso que vocês fizeram? Por que vocês não me glorificaram diante do povo? Glória a Deus. Não, Senhor, ó, deu certo. A água saiu, o povo bebeu. Mas tem muita coisa que está dando certo, mas está fora da minha vontade. Eita, meu Jesus, Tem aleluia. muita coisa por aí que está dando certo, mas está fora da vontade de Deus. Não está de acordo com a palavra dele. Então nós temos que tomar cuidado para não agradar o povo e desagradar a Deus. Nós temos que tomar cuidado para não ferir quando Deus mandar falar. Eu sou uma criança. Moisés disse, manda meu irmão. Quando Deus chama Gideão, ele disse, eu sou o menor e a minha família é mais pobre. A gente está sempre dando desculpa É verdade. Glória a Deus. para não pôr a mão no arado de verdade, fazer a vontade do Deus eterno. Porque na tua boca tem uma palavra de ânimo, na tua boca tem uma palavra de conforto. E muitas vezes nós nos calamos. É, Jesus. Glória a Rei Jesus. da glória. Aí ele diz, Jeremias 1,12. O que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Amendoeira é a árvore que floresce mais rápido. Ele está dizendo, a minha palavra vai se cumprir muito rápido, Jeremias. Jeremias 1,12. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Isaías 55,11. A palavra dele não volta vazia. Glória a Deus. Isaías 40 e o verso 8. Seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Mateus 24, 35. Passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não vai passar. E agora, o que você vê, Jeremias? Agora eu vejo uma panela fervendo. Representava a ira de Deus. Deus estava dizendo, a minha ira agora está borbulhando, efervescendo. Está acesa contra esse povo. E Jeremias chamava o povo ao arrependimento, e o povo não se arrependia. Era como se Jeremias estivesse dizendo, não obedecer a Deus é como pegar um voo errado. Você pode até apreciar a viagem, mas você vai lamentar o destino. Glória, aleluia. Porque o destino desse povo era o cativeiro. A sentença estava lavrada. Existe uma linha tênue, fina, entre a paciência e a misericórdia de Deus. E quando a gente ultrapassa essa linha, aí Deus nos apresenta a conta. Aleluia. Porque o pecado é igual cartão de crédito, pastor. Na hora de passar é bom, mas tem dia para a fatura chegar. E quando a fatura chega, ele não parcela não, hein? Glória a Deus. Eu quero que vai pagar essa conta diante do Deus eterno. Porque Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. É Deus, aleluia. Então Jeremias 33,3 ele está dizendo, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisa grande e firme que não sabe. Paulo em 1 Coríntios 2,9 ele diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu, nosso coração nunca sentiu o que Deus tem preparado. Aleluia. Eclesiastes 11,5 Salomão disse, assim como tu não sabe o caminho do vento, e nem como forma o osso no ventre da que está grávida, assim tu também não sabe os caminhos de Deus. Isaías 55,8 ele disse, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Porque às vezes para nós parece que está dando errado, mas para Deus está dando certo. Aleluia. Porque tu tem dono. Aquele rapaz, 36 dias perdido na Amazônia, e ele orava para não chover, porque a vida dele ia ficar mais difícil na Amazônia, perdido, escuro, chovendo. Ele orava para não chover. Só que quanto mais ele orava para não chover, mais chovia. Quanto mais ele orava para não chover, mais chovia. Depois de 36 dias se encontraram. E ele perguntou, como vocês me encontraram? E eles disseram, olha, a gente colhe castanha e nozes lá embaixo. Devido à chuva, alagou. Aí a gente teve que subir. Aí quando subiu, não encontrou. Porque a Bíblia diz que o Espírito
intercede por nós com gemido inexprimível. Ninguém sabe orar. Aleluia. O irmão ora também, ninguém sabe orar. Romanos 8, 26. Glória a Deus. É o Espírito que intercede. Ele pedia para quê? Para não chover. E o que estava fazendo? E se não chove, ele não era encontrado. Aquilo que parece que está dando errado aos teus olhos, aos olhos de Deus está dando certo. Aleluia, Jesus. Jeremias, ele tinha duas paixões: Deus e o povo. Porque para manter uma igreja aberta, na quinta-feira, a essa hora, no Parque Novo Mundo, tem que ter amor pela obra. Tem que ter amor por Deus. Tem que ter amor pelas almas. Não é qualquer um, não. Esther que andará sub. Por isso que quando eu cheguei aqui, Deus disse: fala para ele que eu dei um nome para ele. Eu dei um ministério para ele. Aleluia, Jesus. Ainda que o homem não reconheça, eu dei. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Em Jeremias capítulo 2, no verso 2, Jeremias dizia: lembra do ato de amor que Deus teve com vocês, com os nossos pais no deserto? Quando vocês tinham fome, Ele mandou um maná. Quando vocês tinham sede, Ele tirou água da rocha gelada, boa na fonte. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando vocês tinham frio, Ele mandou uma nuvem, uma coluna de fogo para vos aquecer. E quando vocês tinham calor, Ele mandou uma nuvem para fazer sombra e os guiar. Glória a Deus, Deus. aleluia. Aleluia. Lembra da aliança que Deus fez com vocês em Êxodo 19:4? Quando Ele disse: se vocês ouvirem a minha voz, seguir os meus mandamentos, obedecer a minha palavra, vocês serão a geração eleita, nação santa, Glória a Deus. geração escolhida, povo meu peculiar. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Aleluia. Senhor. Santo de Deus. Glória a Deus. Mas vocês estão desprezando tudo isso. Vocês estão colocando a confiança no templo. Em Jeremias capítulo 7, verso 4, ele dizia: templo do Senhor, templo do Senhor. Eles achavam que estava protegido porque estava lá o templo em Israel. E muita gente se sente protegida porque frequenta a igreja. Não, mas eu estou na igreja. Não, mas eu nasci no berço evangélico. O diabo nasceu no céu e não está lá. Glória a Deus. Aleluia. É verdade, Senhor. E eles diziam: nada vai nos acontecer, o tempo está aqui. Eles tiraram a confiança de Deus e colocaram no templo. Queriam se esconder atrás da igreja, como muitos fazem hoje, trazendo escândalo, porque a mídia só veicula a parte negra do evangelho, os escândalos que estão profanando o nome do Senhor por aí, brincando de ser crente. Jeremias intercede pelo povo. Jeremias era conhecido como profeta chorão, profeta das lágrimas. A palavra coração no livro de Isaías aparece 66 vezes. Aí Jeremias 17:9, que ele vai dizer: enganoso é o coração. Ah, eu senti no coração. Cuidado, conforme as escrituras. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios 23:26, Salomão disse: filho meu, dá-me o teu coração. Para quem você tem entregado o teu coração? Glória a Deus. Domingo agora teve um jogo aí, Corinthians e Flamengo, final. Obreiro que deixa de ir buscar o Senhor, deixa de ir à ceia para assistir Corinthians e Flamengo. E quando o time dele faz um gol, ele enlouquece. Aí quando chega na igreja não dá um glória. Glória a Deus. O último glória que ele deu, o diabo era menino. Faz tempo. Glória. Fiel. Aleluia. Mas quando o time dele ganha, os vizinhos falam: meu Deus, o homem é fanático, mas não é fanático por Jesus. Não é fanático pela palavra. É, Jesus. É por isso que Mateus 6,19 ele diz: aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro.
Provérbios 4:23 ele diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Ah, mas Deus só quer meu coração, pastor. Não, Deus não é açougueiro. Ele não quer teu coração. Ele quer corpo, alma e espírito. Ele quer o teu tempo, a tua mente. Porque quando ele tem você, ele tem tudo. Aleluia, Jesus. Aí você não precisa mais ficar ministrando oferta. Porque a pessoa entende que a oferta faz parte do culto. O dízimo faz parte do culto. Aleluia, Jesus. Que ela não dá, não. Ela devolve o que Deus deu para ela. Glória a Deus. Aleluia. Em Jeremias 7,16. Glória a Deus. Deus disse: Jeremias, não ore mais por esse povo, porque eu não vou ouvir. Ele está dizendo: Jeremias, não põe a mão onde eu pus a espada. Glória a Deus. Agora é eu que vou tratar com esse povo. Um povo desobediente, idólatra, que vive como se Deus não existisse. Olha o que ele diz em Jeremias 7,16. Não ore mais por esse povo, porque eu não vou ouvir. Não põe a mão onde eu pus a espada. Esse povo vai para o cativeiro. Glória a Deus. Não para destruir, mas para eles serem purificados. Glória a Deus. Para eles serem provados. Aleluia, Jesus. Isaías 14:27. A Bíblia diz que quando ele estende a mão, quem fará voltar atrás? A sentença estava lavrada. Aleluia. Em Jeremias 7,17 ele diz: você não está vendo não, Jeremias? O que esse povo está fazendo? Os filhos ajuntam a lenha, o pai acende o fogo e as mães amassam a farinha para fazer bolo e oferecer à rainha do céu para lhe acender a ira, abandonando o Deus vivo. O que Jeremias 2,13, ele falou que o povo ali fez duas maldades: abandonaram o Deus vivo e cavaram para si cisterna rota, que não pode reter as águas. Estavam fora da vontade de Deus. Jeremias 14:11 e Jeremias 11:14, não dá nem para errar isso, nem para esquecer. Jeremias 14:11 e Jeremias 11:14. Deus disse: não ora mais por esse povo. Terceira vez. 7:16, 14, 11 e 11:14. Porque Jeremias amava o povo, intercedia pelo povo, e Deus disse: não ora mais, eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir mais, Jeremias. Eles podem clamar, mas eu não vou ouvir. Eles podem jejuar, mas eu não vou receber. Ele está dizendo: não adianta mais ele orar na hora que chegar a desgraça, porque é a minha espada. Aí sai da igreja, apronta o que quer, chega aqui e fala: pastor Danilo, ora por mim, o diabo está furioso. É a espada de Deus que chegou agora. É o cartão de crédito, a fatura chegou. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória. E Deus estava dizendo: olha, eu vou consumir esse povo pela espada, pela fome e pela peste. Ezequiel 14:21. A Bíblia diz que Deus ele tem 3 juízos para enviar sobre a terra: a peste, a espada e a fome. Aleluia. É por isso que quando você lê 1 Crônicas capítulo 21, quando Deus chama Davi, a sentença ali já estava lavrada. O profeta Gade, ele chama Davi e diz: olha, o Senhor tem uma proposta para ti, Davi. Porque a Bíblia diz que Satanás o incitou para numerar o povo. Ele estava achando que a vitória vinha do braço dele. Jeremias 17:5 ele disse: maldito o homem que confia no homem, que faz aliança política, que bota a confiança no homem. Não é nele mesmo, é no outro homem. Aliás, não é no outro homem, é nele mesmo. Aliança política. Porque o contexto diz: e faz do seu braço de carne a sua força, e aparta o seu coração do Senhor. Então ele achou que a vitória vinha do exército e mandou enumerar o povo. E Joabe disse: para que isso, Davi? Não precisa disso. E Deus não se agradou. E o profeta Gade vai até Davi e diz: olha, Deus tem uma proposta para você. É 3 anos de fome, é 3 meses na espada do inimigo, ou 3 dias na minha mão. Ezequiel 14:21, ó, a espada, a peste e a fome. Olha a proposta de Deus: 3 anos de fome, 3 meses na espada do inimigo, ou você quer 3 dias na minha mão?
Aí Davi falou, caia eu na mão de Deus, porque muitas são as suas misericórdias. Glória a Porque Deus. se você cair na mão do diabo, Deus te tira. Se você cair na mão do homem, Deus te tira. E da mão dele? Aleluia. Aí Hebreus 10:31 diz que coisa horrível é cair na mão do Deus vivo. Glória a Deus. E há quem diga que coisa horrível é cair na mão do irmão vivo. É cair na língua do irmão vivo. Porque a maior evidência não é falar em língua, é segurar a língua. Eita Deus. Glória a Deus. Eita Deus. Então Tiago diz que o poder da vida e da morte está na língua. Provérbios 18:21, o poder da vida e da morte está na língua. Só que ele diz, coisa horrível é cair na mão do Deus vivo. A Bíblia diz que Davi escolheu 3 dias na mão de Deus. A Bíblia diz que Deus enviou uma peste e matou 70.000 naquele dia. Porque é fome, espada e peste. A sentença estava lavrada. O que Davi escolhesse, Deus ia punir. A fatura chegou. Esse Deus é Deus. Glória a Deus. Em Jeremias capítulo 15, o verso 1, Jeremias quer interceder pelo povo. Quando chega em Jeremias 15:1, Deus disse, Jeremias, ainda que Moisés e Samuel tivessem aqui intercedendo por esse povo, eu não ia ouvir. Eu ia falar para eles, saiam. Quem é Samuel? 1 Samuel 3,19, a Bíblia diz que de todas as boas palavras que Deus falou por intermédio de Samuel, nenhuma caiu por terra. Aleluia. Quem é Moisés? 1 Reis, capítulo 8, verso 56. De todas as boas palavras que Deus falou por intermédio de Moisés, nenhuma caiu por terra. Glória a Deus. Aleluia. E diante desses 2 homens, Deus está dizendo, eu ia pedir para ele sair, porque a sentença está lavrada. Agora vai sair a misericórdia, a segunda chance, a paz, a mansidão, a benignidade, a bondade. A justiça de Deus está pedindo passagem. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Eita glória. Então ele vai dizer em Jeremias 48:10, maldito é o homem que faz a obra do Senhor de qualquer jeito, É Deus. Aleluia. fraudulentamente. Em Jeremias capítulo 13 ele diz, Jeremias, vem aqui. Pega o teu cinto. E cinto, no tempo do profeta Jeremias, não era só um acessório de segurar as calças. Quanto mais adornado, mais enfeitado era o cinto, mais honra tinha o profeta. Ele diz, pega o teu cinto, Jeremias. Vai até o rio Eufrates e enterra o cinto. Jeremias foi lá, cavou, enterrou o cinto. Passado alguns dias, Deus diz, Jeremias, volta lá e desenterra o cinto. A Bíblia diz que quando Jeremias desenterrou o cinto estava apodrecido e para nada servia. Glória a Deus. Aleluia. E Deus estava dizendo, se eu sou Deus, onde está a minha honra? Está vendo esse cinto, Jeremias? Está apodrecido? Assim está a minha relação com esse povo. Apodrecida e para nada presta. Aleluia. Deus de Israel, em nome de Jesus. Pai. Aonde a relação de Deus com esse povo não era mais sustentável. Havia uma hipocrisia religiosa. Se veste como crente, fala como crente, anda com crente. Tem muito pouco andando com ovelha e se sentindo ovelha. E continua chafurdando na lama. Vivendo uma vida promíscua de pecado. Só que o céu está vendo. Glória a Aos Deus. Hebreus 4:13. Aleluia. Tudo está nu e patente aos olhos daquele a que nós temos que Aleluia, tratar. Jesus. O céu está vendo. Pecado escondido na terra é escândalo no céu. Glória a Deus. O céu está vendo. É por isso que você vai ver o culto cheio de gente vazia. Igreja adornada, Eita, Jesus. igreja bonita, mas falta a presença, a essência. Glória a Deus. Glória a Deus. Como teve aquele apartheid na África, a separação entre negros e brancos. E o rapaz passou de frente da igreja, achou aquela igreja muito bonita, tocou a campainha,
O pastor saiu, um alemão, 2 metros de altura, olho azul, esbanjando soberba. Olhou para aquele rapaz negro. Pois não, meu filho. Aí eu achei essa igreja tão bonita, eu queria congregar aí. E ele fez um solilóquio. É um pensamento consigo mesmo, é um solilóquio. E ele disse, será que esse jovem não está vendo que isso aqui é uma igreja de branco? Ó, rapaz, faz o seguinte, vai para tua casa, ora, e vê se é aqui mesmo que você tem que congregar. Passado alguns dias, o pastor o encontrou na feira. E ele disse, ô rapaz, tudo bem? Você orou, orei. Você não voltou lá? Não voltei. Ele falou, qual foi a resposta? Você sabe o que Deus falou para mim? O que Jesus falou para mim? Até hoje eu não consegui entrar naquela igreja. Você vai entrar? Aleluia. Até hoje eu não consegui entrar naquela igreja. Você vai entrar agora? Igreja que só tem aparência. E muitos têm se deixado levar pela aparência. É verdade. Olha, 1 Samuel 3,10, ele conhece a voz de Deus, pastor Dani. Mas se Deus não intervém, ele ungia a pessoa errada. 1 Samuel 3,10, ele diz, fala que o teu servo ouve. Ele conhece a voz de Deus. Mas se Deus não intervém, ele ungia a pessoa errada. Aparece. Muita gente se deixa levar pela aparência. Só quem conhece, de fato, é Deus. É por isso que alguém diz, você conhece o pastor fulano? Não. Eu sei quem é. Quem conhece é Deus. Conhece fulano? Não, eu sei quem é. Quem conhece é Deus. Ninguém conhece ninguém. Você quer saber quem é o obreiro? Aí sim, pergunta para a mulher dele. É ela que dorme e acorda com ele. Ela conhece os defeitos dele. Glória a Deus. Então você vai ver hoje igreja que só cresce pro lado. Não cresce em profundidade. Não cresce no conhecimento, na sabedoria, na graça de Deus. É por isso que o profeta Amós 5,23, ele diz que Deus estava cansado de ouvir os cânticos do povo e o tanger dos instrumentos. Porque o povo tinha culto, mas não tinha vida com Deus. O povo cantava hino, mas não adorava a Deus. Jeremias 23:1, ele diz, ai dos pastores que não amam o meu povo, amam o dinheiro. Glória a Deus. Porque estão pensando que igreja é cassino. Você vai entrar pobre e vai sair rico. Os funcionários do reino estão na casa do pai por causa de salário. Lá no Lucas 15, na casa do pai, não tinha só filho não, tinha funcionário também. Estava na casa do pai por causa de salário. E a coisa é tão séria que Deuteronômio, capítulo 18, verso 22, a Bíblia diz que quando um profeta profetizasse e não se cumprisse, ele tinha que morrer. Hoje profetiza a torta e a direita sem Deus mandar. Profeta no Velho Testamento não é eis que te digo e eis que te falo, não. Ele era o conselheiro do rei. Ele tinha uma palavra de Deus, uma direção de Deus. Glória a Deus. Que falta em nosso meio é profeta como Micaías. Profeta que fala a verdade. Não profeta comprado. O que caracteriza um falso profeta? Que é chamado de Balaão, falso profeta, que lançava pedra de tropeço diante do povo de Deus. Por quê? Se tudo que ele profetizou era verdade. Em Números 23:19 a gente usa, quem falou isso foi Balaão. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Tudo que ele falou era verdade. Qual era o problema? É que ele cobrava para profetizar. E profetizar o que o povo queria ouvir. E quando Acabe faz uma aliança com Josafá, política, casaram-se os filhos, Jorão e Atalia. E Acabe disse, Josafá, vamos para a guerra comigo? Disse, vamos. Só que ninguém ia para a guerra sem consultar o profeta. A direção de Deus. Só que ali havia os 850 profetas comprados. Eu te pago e você profetiza o bem para mim. Eu te pago e você profetiza que eu tenho carro, casa, chave, tá limpando meu nome do SPC. Eram os profetas comprados. Os que se sentavam à mesa de Jezabel. Tem um monte por aí.
Não prega o que é certo, prega o que dá certo. Não prega o que Deus quer falar, prega o que o povo quer ouvir. Foi assim que a Eva foi enganada pela serpente. Ela falou o que a Eva queria ouvir. Aleluia. Deus santo. E aí começa a entrar os profetas comprados. E aí, vamos para a guerra? Vai, que Deus vai dar vitória. Vai que é chave. Vai que é casa, é carro, é apartamento. Deus está ali controlando do SPC. Aí o Josafá olhando aquela e falou: rapaz, só vitória, só bênção. Não tem um aí que seja do Senhor? Aí o Acabe disse: tem, mas não gosta de mim. Ele não profetiza o bem para mim. Ah, então é esse, manda chamar. A Bíblia diz que quando Micaías vai entrar, o soldado já fere ele no queixo. Profetiza o bem pro rei, hein? O que o Senhor mandar, isso eu falarei. Quando Micaías chega. E aí, a gente vai para a guerra. Micaías disse: ó, eu vejo assim, Israel como ovelha sem pastor. Aí o Acabe falou: eu não falei que ele não gosta de mim? Ele não profetiza o bem para mim. Mãe, eu não saí lá de Guarulhos para vir aqui pregar o que você quer, não. Eu vim aqui pregar o que o meu Deus mandou essa tarde. Aleluia. Aleluia. Acabe falou: coloca esse profeta aí lá no cárcere e dá para ele pão de amargura e água de angústia. E quando eu voltar a gente conversa. Porque sabe o que espera profeta que prega a verdade? Essa verdade que você está ouvindo aqui hoje? Perseguição. Aqui você não prega mais. É caça, é pão de angústia, água de amargura, retaliação do diabo. Ele disse: se você voltar, Deus não falou na minha boca. Quando ele chega na batalha, ele tira as vestes e coloca em Josafá. E ele entra disfarçado na guerra. E a Bíblia diz que um flecheiro ao ermo atira a flecha vai. Acabe, porque o que é teu te acha. O que é teu te acha. O que é pra você não vai ser pra outro, não. O que é teu te acha. Porque Deus sabe o teu nome, o teu endereço e o que você anda fazendo. Atos capítulo 9, verso 11. Ananias, vem aqui. Vai à rua direita. Sabe o endereço? Pergunta pelo homem chamado Saulo. Sabe o nome? E eis que ele está. Sabe o que anda fazendo? Orando. Não, Senhor, mas ele mata crente. Ananias, não interessa quem ele é para você. Para mim, Atos 9,15, ele é um vaso escolhido. Não importa o que pensam de você, porque você é vaso escolhido. O Senhor que te chamou. E o que é teu te acha. O que é teu vai vir na tua mão. Não precisa tramar. Crente não trama. Porque quando os meninos brigavam no ventre, ela perguntou a Deus: por que eu sou assim? Ele disse: o maior servirá o menor. Aí ela quer dar uma ajuda. Ela quer tramar. Ela ouve quando Isaac quer abençoar Esaú. Aí ele diz: Jacó, vem aqui. Entra lá e recebe a bênção no lugar do seu irmão. Não, mas o meu irmão é peludo, Esaú é peludo. Ela disse: deixa comigo. Mata o cabrito, tira a pele, coloca nele. A Bíblia diz que Isaac era avançado em idade e não enxergava mais. E quando Jacó entra com o guisado, ele diz: oi pai, sou eu já? Quem é? Sou eu, Esaú. Ué, a voz é de Jacó? Não, mas sou eu, pai, Esaú. Ué, mas a voz é de Jacó. Chega perto para eu apalpar. Cego? É você, Esaú? Sou eu, Esaú. O homem que teve 3 nomes na Bíblia. Jacó é o nome que o pai dele queria que ele tivesse. Esaú era o nome que ele queria ter. E Israel era o que Deus queria que ele tivesse. Aleluia. Glória a Deus. Jacó recebe a bênção no lugar de Esaú. Ele está com pele de cabrito e as roupas de Esaú, o cheiro de Esaú. Porque tem gente que é assim. Ele usa a roupa de Esaú, ele tem cheiro de Esaú,
Na frente da mulher ele é Esaú, na frente do pastor ele é Esaú, na igreja ele é Esaú. Mas Deus sabe que ele é Jacó. Deus sabe que ele é Jacó. Porque depois, quando o anjo o encontra, o anjo sabe que ele é Jacó. Aí o anjo pergunta: como é teu nome? Vamos ver se ele vai mentir de novo. Vamos ver se houve uma mudança. Porque alguns anos atrás ele tinha enganado o pai. Glória. Como é o teu nome? Deus sabe o nome dele. E muitas vezes Deus pergunta, não é para obter a informação, não. É para obter confissão. Adão, para que lado você caiu? Deus não sabe que ele caiu? Deus queria ouvir: eu pequei, eu errei, me perdoa. Não, ele bota a culpa na mulher. A mulher bota a culpa na serpente. Aí quando chega na cruz, Jesus diz: a culpa é minha. A culpa é minha. Eu assumo a culpa. Aleluia, Jesus. Aleluia. O que falta no nosso meio é homens como Jeremias, como Micaías. Homem que prega e fala a verdade e vive a verdade. Glória a Deus. É, Jesus. Aleluia. Glória. Glória. É por isso que a gente está vendo hoje florescer um novo evangelho. Um evangelho crivado de erro. Aonde ao invés das pessoas serem confrontadas, elas são confortadas. Um evangelho que ao invés de renúncia, traz sucesso. Ao invés de sacrifício, popularidade. É verdade. Nesse evangelho é Deus que está a serviço do homem. É a vontade do homem que tem que ser feito na terra. É antropocêntrico, é o homem que está no céu. Tem morte na panela e tem ludibriado muitos obreiros. Por isso que você vê uma igreja com uma multidão, atrai multidão, mas não reconcilia o homem com Deus. Entra na igreja, mas não nasce de novo. Não tem mudança. Faz parte da igreja da terra e do céu. Tem o nome no rol de membro, no livro da vida. São batizados com água e com fogo. E com o Espírito Santo. Aí só tem engrossado a fileira do evangelho. E como Paulo diz, tem gerado um povo fraco e doente. Porque crente que não conhece a Bíblia é presa fácil. No campo de batalha ele é aliciado facilmente. E na primeira investida do adversário ele tomba. Ele não sabe como agir. Fraco e doente. No primeiro vento ele cai. Ele tomba. Ele desvia. Porque ele está na emoção. Jeremias 18:6. Deus disse: como barro na mão do oleiro, assim é esse povo agora na minha mão, Jeremias. Agora eu vou amassar esse povo, como o oleiro amassa o barro. Ele está dizendo: como vaso na mão do oleiro, sou esse povo na minha mão. Ele está dizendo: inteiro ou quebrado, você está na minha mão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E ele vai dizer: Jeremias, desce a casa do oleiro, desce. Em Lucas 19:5 ele disse: Zaqueu, desce, desce. E Ezequiel 47 ele disse: desce, desce não, mergulha em águas profundas. Em Lucas 5:4 ele diz: Pedro, vai mais fundo, afasta o teu barco da terra, vai mais profundo. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque ninguém conhece a Deus no raso. Ninguém conhece a Deus no raso. A Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou, foi o vaso que se quebrou. Tem muita gente que está querendo se quebrar na mão de Deus, como esse povo. Eles quiseram se quebrar na mão do oleiro. E Deus estava mostrando para Jeremias que Deus não conserta vaso. Ele desmancha e faz outro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em Jeremias 51:7 vai dizer que a Babilônia é um copo de ouro na mão de Deus, e com ele Deus ia embriagar as nações.
Era o chicote de Deus agora. Em Jeremias 29:13, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, mas quando me buscar de todo. Glória a Deus. Porque eu bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós. É pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse povo que é o cativeiro, é pro cativeiro que eles vão. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Serei achado de vós, diz o Senhor. Mas quando me buscar de todo. Aleluia. Jeremias foi preso. Jeremias foi açoitado. Jeremias teve os seus pés e as suas mãos. O homem sofreu. Glória. Sofreu tanto. Santo de Deus. Foi jogado numa cisterna e não havia água senão lama. O homem atolou na lama. Sofreu. Foi castigado. E as pessoas pensam que vida com Deus é parque de diversão. É batalha espiritual. Glória a Deus. A intenção do diabo é nos parar. Glória. Impedir essa porta se abrir. O nome dele ser glorificado. Glória a Glória a Deus. Deus. Jeremias sofreu tanto que em Jeremias 20, o verso 9, ele diz: eu não falarei mais nesse nome. Amaldiçoou o dia que nasceu. Tamanho sofrimento. Jeremias 29, ele disse: não falarei mais nesse nome. Mas aquilo foi como um fogo dentro dele. Estava ardendo, consumindo os seus ossos. Ele não podia mais se calar. Porque lá em Jeremias 1:9, Deus tocou na boca dele e disse: põe as minhas palavras na tua boca. Glória a Em Deus. Jeremias 15:16, achando as tuas palavras, logo as comi. Deus tocou na boca dele e pôs a palavra. Em Jeremias 15:16, ele comeu a palavra. Agora ele não podia se calar, porque a palavra é alimento. Aleluia. Era a palavra que alimentava a sua alma. Glória a Deus. Ele não podia parar, porque o chamado é maior do que a dor. Glória a Deus. Aleluia. O teu chamado é maior do que a tua prova, a tua luta, a tua dor, o teu desânimo, a tua preguiça. Aleluia, Jesus. Managachébia, alabacida e caramanaiaçou. Glória a Deus. O chamado é maior. Aleluia. Deus não pergunta se você quer, não. Ele escolhe e acabou. Glória a Deus. Aleluia. Espírito. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, dá glória a Deus. Deus, A igreja está ligada, hein, pastor? A igreja está ligada. Glória a Deus. Ninguém caiu no... Mas eu só tenho mais 2 minutos. A igreja está ligada. Glória a Deus. Você falar numa igreja aí, quem quer que eu pare, diga glória a Deus. Diz glória a Deus. A igreja está ligada. Teve um. Ninguém. Já perceberam, né, pastor Gilberto? Que a igreja ama a palavra. Glória a Deus. E nós estamos no lugar certo, na hora certa e no dia certo. E a gente também ama a palavra. Aleluia. Evangelista antes, que foi o João Batista, que preparou o caminho para a gente chegar aqui, também ama a palavra. Ele cuida do meu visual. Ele quer que eu vou cortar o cabelo todo sábado para a gente conversar. Vem todo sábado, tá pensando que ele cobra? Como é que eu vou cobrar? Cortar o cabelo do profeta? Até isso Deus prepara. Glória a Deus. Já viu quanto é que tá o corte de cabelo aí? Se fosse mulher, ele não iria chamar. Essa é mais cara. Então Jeremias, ele foi forjado, chamado na palavra. Em Ezequiel 3, Deus disse: Ezequiel, come e depois fala. Come e depois fala. Tem que se preparar. Tá pensando que eu vim lá de Guarulhos pregar a palavra aqui foi de qualquer jeito? Eu estudei essa palavra aqui à tarde. Deus falou: pega o papel, escreve. Aleluia. Porque a palavra dele não volta vazia, tem direção. Glória a Deus. Primeiro corta aqui e depois aí. Aleluia, Jesus. Então Ezequiel 3 ele diz: primeiro come e depois fala. Primeiro come, se prepara, lê, estuda, depois fala.
E quando Deus deu o rolo, a Bíblia diz que quando Ezequiel comeu o rolo, era doce na boca, mas no ventre era amargo. Mas hoje as pessoas só querem a palavra doce. Porque quem prega mel, atrai abelha. Mas Jesus não tinha abelha, tinha ovelha. Ele não era apicultor, ele era pastor. Eita glória! Glória a Deus, aleluia. Em Apocalipse 10, a Bíblia diz que João pegou o livro da mão do anjo e comeu. Na boca era doce, mas no ventre não é fácil você ser gerado pela palavra. É verdade. Porque antes de Deus usar no público, ele amassa no secreto. Aleluia. Ele amassa no secreto. Ah, eu queria pregar igual fulano, né? Quer pagar o preço dele? Você sabe o que ele passa? É a aparência. Ninguém sabe o que ninguém passa. Conhece fulano? Não, aprende essa. Conhece fulano? Não, sei quem é. Quem conhece é Deus. O camarada cantava aí, ó. Pensava que era uma benção. Quando foi ver, tá travestido de mulher. A outra matou o marido e tá preso. Todo mundo canta o hino dela aí na igreja, mano. Ninguém sabe quem é quem. Paulo, em Filipenses 1, a partir do verso 15, ele diz que uns pregam por inveja, outros por porfia, outros por obter lucro. Mas o importante é que o evangelho seja pregado. O cano pode estar enferrujado, mas a água é limpa. O cano pode estar furado com defeito, mas a água é limpa. O importante é a água. O importante é a palavra ser pregada. Aí Deus usa um homem chamado Ebed-Meleque. O rei Zedequias não gostou do que Jeremias pregava. A palavra era dura. Colocou Jeremias no cárcere. Jogou Jeremias dentro de uma cisterna. E Deus sempre vai levantar alguém para caminhar com você no seu ministério. Deus levantou o pastor Gilberto para caminhar comigo. Toda oportunidade que a gente tem, a gente está junto. Glória a Deus. Glória a Deus. E como ele costuma dizer, Filipe está dentro de Samaria. Deus tira Filipe do meio do grande avivamento e leva ele para o deserto. E quando chega no deserto, encosta nessa carruagem. Tem um homem, um eunuco, de Candace, da rainha de Candace. Está lendo, profeta Isaías. Quando Filipe chega do lado, ele diz: entende tu o que lê? Aí ele diz: como eu vou entender se ninguém me explicar? Quando a gente tem a humildade desse eunuco, como a gente tem a humildade desse pastor, pastor presidente da igreja. Às vezes eu quero falar: eu trago a paz do meu pastor. Não, eu trago o pastor. Glória a Deus. Aí eu já trago o pastor. Glória a Deus, aleluia. Entende tu o que lês? Como eu vou entender se ninguém me explicar? Quando a gente tem a humildade do eunuco, quando a gente tem a humildade desse homem, aí Deus coloca o Filipe ao nosso lado para nos ensinar. Eu aprendo com ele e ele aprende comigo. Aí quem ganha é o reino, porque a gente está do mesmo tamanho. Glória a Deus. E pode agendar ele para pregar aí. É bênção do céu. Nós vemos que Deus agora vai usar o Ebed-Meleque, alguém para levantar teu ministério. Quando Noemi queria parar, Deus levantou Ruth. 3 atestados de óbito na mão. 3 noras. 3 viúvas. 2 noras. Porque nem sempre a melhor estratégia é fugir. É esperar a providência de Deus. Aleluia. Belém significa a casa do pão. No dia que faltou pão na casa do pão, ela fugiu para Moabe. Elimeleque, Noemi, Quilion e Malom fugiu para Moabe. Atrás de pão, contrário à doença. Em busca de sobrevivência, deram de cara com a morte. O que deu para ela lá? 3 atestados de óbito. Quando elas estão voltando, no meio do caminho, ela ouviu dizer que Deus visitou Belém com pão. Quando ela está voltando, ela diz: olha, minhas noras, eu não tenho mais nada para oferecer. Meu marido está morto, meus filhos estão mortos, o marido de vocês. Volta para a terra e para os deuses de vocês, eu não tenho mais nada para oferecer. E eles disseram, e a Bíblia diz que Orfa a beijou e a deixou.
Mas a Ruth se Glória a Deus. A Orfa beijou e foi embora, pastor. Porque tem gente que só vai andar com você enquanto você tem o que oferecer. Quando a Noemi não tinha mais nada para oferecer, a Orfa foi embora. Mas sabe que Deus levanta gente para andar com você, para levantar o teu ministério. Aí ela diz: o teu Deus é o meu Deus, a tua terra é a minha terra. Aonde você for enterrado, eu quero ser enterrado do lado. Agora Deus usa Ebed-Meleque para livrar o Jeremias. Ele joga a corda, eu imagino ele passando a corda no azeite para ficar mais suave. E Jeremias sentindo o azeite pingar na cabeça dele. Ele está dentro da cisterna, ele só tem uma direção para olhar. Salmo 121, elevarei os meus olhos para o monte, para o alto, e de onde me virá o socorro? Glória a Deus. Nabucodonosor manda soltar Jeremias. O rei Zedequias mandou prender e Nabucodonosor mandou soltar. Ele deu uma ordem ao capitão Nebuzaradã. Ele disse: quando você chegar lá, tem um homem lá, é profeta, e o nome dele é Jeremias. Se ele quiser vir, traga. Se ele quiser ficar, deixa. Ele é profeta, não faça mal a ele. Lá na Babilônia, Jeremias era conhecido. Porque Deus deu um nome para Jeremias. Porque Deus deu um nome para você. Porque é Deus que dá nome para o homem. Qual é a nossa fama que está correndo por aí? Jeremias, ó, ele falou: Jeremias é profeta, não faz mal para ele. Se ele quiser vir, trai, mas se quiser ficar, deixa. Segundo Reis 4:9, quando Eliseu passava, aquela mulher dizia: ali vai um santo homem de Deus. Quando eu e você tem passado, será que alguém tem dito? Ali vai um santo homem de Deus. Ali vai uma santa mulher de Deus. Qual é a nossa fama que está correndo por aí? Aleluia. Lembra de 2 Reis 4:1-7? Eliseu disse: olha, vai a tuas vizinhas e pede vaso emprestado. Se essa mulher não tem testemunho no bairro, quem vai emprestar vaso para ela? Ah, mas eu não falo com fulana. E ciclana não gosta de mim. Como é que o milagre chega desse jeito? Vai pedir vaso para quem? Para encerrar. Já passou 5 minutos. Jeremias profetizou que o cativeiro era de 70 anos. Ali existia um profeta chamado Ananias. Jeremias colocou uma cadeia sobre o seu pescoço, de madeira, e profetizava que era 70 anos o cativeiro. A sentença estava lavrada. Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias, quebrou. E o falso profeta ali disse que seria só 2 anos, que Deus ia trazer o povo de volta, ia acabar com a Babilônia, os vasos iam voltar. E Jeremias falou: tá certo, seja feita conforme a tua palavra. Quando Jeremias vai sair, Deus pega Jeremias na porta e diz: ei, volta lá. Fala para ele que ele profetizou da mente dele e que ainda esse ano ele vai morrer. A Bíblia diz que 2 meses depois ele morreu. E tem muita gente brincando com a obra de Deus, falando sem Deus mandar, colocando as ideias translocadas dele. A gente não pode passar 1 milímetro na frente de Deus, mas também não pode deixar 1 milímetro para trás. Jeremias escreve um livro só sobre lamentações, chorando sobre os escombros de Israel. Em Lamentações 3:22 ele vai dizer que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós nem estaríamos vivos. Ele vai dizer em Lamentações 3:26 que é bom ter esperança e aguardar em silêncio. Glória a Deus. Não é murmurando não, é em silêncio. O salmista diz: esperei com paciência. Esperar é fácil, mas com paciência. Aí a gente sai do 40 e vai pro 70. No 40, esperei com paciência. No 70, pressa. A gente tem pressa. A gente tem pressa para Deus fazer. Mas Deus só faz no tempo dele. O que aos nossos olhos parece estar dando errado, para ele está dando certo. Jeremias 3:29. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Aleluia. Amém, amados? Eu tenho um canal no YouTube. Mandei o link para o pastor pode passar aí para os irmãos na igreja. Mas se você escrever lá no YouTube, Wellington Caetano Deolanda, a minha foto é a foto da minha esposa. Você se inscreve lá, essa mensagem vai subir para lá. Tem outras mensagens lá. E não é comida enlatada não. Quando eu já tenho essa mensagem, eu vou pregar. E Deus fala: que negócio é isso? Comida enlatada não. Pega um papel, vai escrever que é comida quente, da panificadora do céu para a igreja. Glória a Deus. Amém, amados?
Prazer em conhecê-los. Que Deus os abençoe. Que a Palma Nova engrandece o nosso nome. Glória a Deus. Diga comigo, boa foi essa palavra. Fique de pé, vamos clamar ao Senhor. Aleluia. É tempo de clamar. Deus falou de multiformas.